Quem era você há 20 anos atrás? Se hoje nós chegamos onde chegamos, é porque a fidelidade, o princípio da fidelidade divina sempre está presente na vida do ser humano que ama o Senhor. Isso é maravilhoso. Eu vou cantar uma aqui, e antes de eu cantar, eu vou apresentar já o nosso convidado de hoje. Ele é baiano, gosto muito dele. Tive o privilégio de conhecer quando ele chegou aqui, né? E desde então a gente cultivou uma amizade, e é muito bom porque aqui no Princípios para a Vida nós trazemos amigos que são leais, pessoas que de fato amam a palavra de Deus, pessoas sérias nas Sagradas Escrituras, e eu queria que você recebesse aí, em nome de Cristo, pastor Sérgio Júnior. Vem cá, pastor Sérgio Júnior, pega o teu microfone aí, senão você vai ficar na prova, negão. Seja bem-vindo. Não pode, né, hoje usar a palavra negão, né, tem que ser afrodescendente. Seja bem-vindo, pastor Sérgio. Que honra ter você aqui com a gente. Glória a Deus. O prazer é nosso. Deus abençoe. Continue abençoando esse projeto maravilhoso, essa produção poderosa. Deus é bom demais, né? Deus é misericórdia. Quase 10 anos, varão. Quase 10 anos já. Você era magro, né? Eu também. Né? Nós éramos. Mas eu percebi que uma coisa não mudou. O quê? Você continua não tendo cabelo. Mas, pastor, obrigado mais uma vez. Nada que é isso. Pastor Sérgio Júnior, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre ele. Mas nós vamos cantar mais um hino agora. E logo depois a gente começa no Princípios para a Vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa equipe que está aí. Vocês não estão vendo eles, mas seria impossível esse culto estar chegando até você, esses raciocínios ou essas revelações que hoje vamos ter acesso até a tua casa sem que eles estivessem aí trabalhando. Quero glorificar ao Senhor pela vida do Marcelo, pela vida do Michel e por todos aqueles que estão aí agora compartilhando. Compartilhe essa live aí com alguém, em nome de Cristo Jesus, de preferência que você ame. E talvez você tem hoje alguém no coração, Deus já falou com você aí agora, quem vai precisar ouvir essa mensagem de hoje? Hoje o tema vai ser gratidão, o princípio da gratidão. E eu tenho certeza que Deus vai usar o pastor Sérgio de uma maneira muito peculiar, em nome de Cristo Jesus. Vou cantar um hino, e enquanto isso, na tua telinha aí, ó, está aparecendo o número da conta da igreja, tá bom? Paz do Senhor, irmã Célia. Paz do Senhor, irmã Armênia. Quanto tempo. Lopes Felipe, que Deus abençoe. Gente, vamos compartilhar aí. Vamos chamar todo mundo para estar aí com a gente agora, neste momento. Vai ser power o que Deus tem para nós nesta noite, tá bom? Vamos lá. Todo mundo compartilhando aí. Compartilha aí comigo. Ó, estou compartilhando aqui com um bocado de gente. Faça isso você também, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Vamos cantar. O número da conta da igreja está aparecendo aí agora. Eu queria que você fosse generoso. A oferta é voluntariedade, é deliberalidade. Muita gente, às vezes, pega isso como barganha, mas Deus sonda o nosso coração. Quando você é livre para ofertar, você está plantando. Então, você está dizendo que você é livre para colher. E quem sabe o que planta, não tem medo do que vai colher. A igreja é um órgão vivo do Senhor na terra. O reino de Deus não para, o reino de Deus não está em crise. O mundo pode estar passando pela pandemia. Deixa eu tirar aqui meus auriculares, irmão. Aqui é tudo ao vivo mesmo. Como diz o baiano, é na tora. Entende? Ó, até o cafezinho tem hoje aqui. Hoje eu não estou com a minha caneca do Errar é Humano, do Ovelha Negra. Não, mas eu estou com a minha caneca, que é... Essa aqui é uma marca que foi feita para mim. Eu quero glorificar ao Senhor por isso, né? Isso aqui foi um irmão, há muitos anos atrás, que me deu de presente. E eu fiquei feliz. Mas em nome de Cristo Jesus, seja livre agora para ofertar. Que isso não seja, como diz o apóstolo Paulo, um mandamento para você, mas seja um relacionamento de amor com o Senhor. Claro que a igreja tem as suas responsabilidades, mas a tua oferta ela não vai parar aqui, ela vai para a África. Hoje eu estive conversando com um amigo, nós temos um projeto em Moçambique também, a missionária Miriam, deve estar aí também daqui a pouquinho, tendo acesso a essa live. Nós temos um projeto lá em Moçambique. O pastor Sérgio também tem um projeto em Moçambique. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre ele. Ele está calado acima, mas quando ele abrir a voz, você vai ver o tamanho desse grave aí. É ignorante. Em nome de Cristo Jesus, lance uma oferta aí agora. E eu quero abençoar a tua vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cuide de cada um dos teus servos e servas que estarão lançando uma oferta na tua igreja. Lançando uma oferta neste projeto. No Princípios para a Vida, na Igreja do Centro, na cidade de Lausanne. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor cubra eles com teu sangue e que eles colham,
Ó Deus, este ano ainda, aqueles que têm fé para colher 30, que ele escolha 30 por 1. Aqueles que têm fé para colher 60, que ele escolha 60 por 1. E aqueles que têm fé, Senhor, para colher 100, que ele escolha 100 por 1. E que o teu nome seja glorificado, pois a tua palavra diz que o Senhor tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante na vida daqueles que confiam em Ti. Se estamos aqui, é porque confiamos no Senhor. E a confiança também é um princípio. E nós Te glorificamos, porque o que movimenta o Teu coração, ó Deus, não são nossas emoções, mas sim os princípios que o Senhor estabeleceu para que o Senhor se movimentasse. Obrigado, porque o princípio da oferta, o Senhor disse que era para nós sermos abençoados. O Senhor não precisa de bênçãos, quem precisa somos nós. O princípio do dízimo é para que nós fôssemos abençoados. Que assim seja na vida de todos os Teus filhos e filhas, em nome de Cristo Jesus. Enquanto você está ofertando aí, eu vou cantar um hino bem antigão também. Eu acho que é isso aqui, ó. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Isso aqui é Caleb, irmão. Eu não estou falando do PG, do Oficina G3, que gravou anos depois. Estou falando do Caleb. Lembra do Caleb? Esse foi o autor, né? Isso é... Acho que eu nem era nascido quando ele cantava esse hino. Mas, ó, que lindo. Ó. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, gente, vamos ouvir agora aqui esse voz de trovão. Pastor Sérgio Júnior, é soteropolitano ou é baiano? Os dois. Os dois. Soteropolitano e baiano. Você nasceu... Salvador, Bahia. Então é soteropolitano, velho. Exatamente. Meu rei. Que isso, velho. Que isso, bichinho. Oxi, 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 oxi. Mas tente imitar não, que você é de outra região. Eu sou de São Paulo. Minha mamãe, que hoje viajou para o Brasil. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês. Eu sempre digo que quando vocês honram um filho meu, quando vocês honram um parente meu, vocês estão me honrando. E minha mãe foi tão honrada aqui nessa igreja. E eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que lançaram uma honra na vida da minha mãe, que vocês escolham em prosperidade, em paz, em saúde, em equilíbrio, em todas as áreas de vossa vida. Pastor Sérgio Júnior, fala um pouquinho para a gente da tua trajetória. O pastor é pastor do Ministério Emanuel. Isso. Pode contar um pouquinho para a gente? Quantos anos tem? É casado? Tem filhos? Por favor. Pastor Sérgio Júnior é casado, sim, é pai de 3 filhas e é fundador do Ministério Emanuel ali a partir de agosto de 2012, não é? Impulsionado até mesmo por uma profecia, tanto do Brasil como Deus usou a vida do apóstolo Sidney, e declarando uma coisa que eu jamais queria: eu vejo um cajado na tua mão, tu foge, lembra? Lembro. E eu disse, está repreendido, que negócio de tomar conta de igreja, porque eu queria só pregar na itinerância, estava andando aí a Suíça, a Europa, o mundo, então estava muito feliz com aquela vida. Então, em agosto de 2012, não foi um pedido de Deus, foi realmente uma
imposição, né? E eu me lembrei das profecias e de como Deus tinha usado a sua vida. E eu disse, eu vou aceitar o desafio por 6 meses. Uau. E estou lá há 8 anos, Uau. já fez, né? 8 anos agora lá. Então, a minha vida é resumida na palavra, na pregação da palavra de Deus, e em atribuindo muito a palavra, expandindo um pouco, fazendo inclusive como o apóstolo está fazendo aqui, expandindo para outras dimensões, não é? Porque você é da minha geração e sabe que a palavra de Deus, a ministração da palavra, ela sempre foi calcada em apenas um vértice. Então, a partir dessa evolução espiritual, a revelação ela progrediu muito, Amém. Sobretudo no meio dos brasileiros. Amém. E os brasileiros que imigraram para aqui. Eu louvo a Deus pela desenvoltura que Amém. Deus tem feito nessa Europa aqui, né, com as igrejas, com os pastores, com os líderes, com os apóstolos, e louvo a Deus por essa igreja, Igreja do Centre. Né? Do Centre. Faz um pouco a minha língua, porque eu não sou bom de francês. Mas eu louvo a Deus por esse trabalho. E quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só Deus. Então, só Ele, só Ele. Deus para fazer coisas Só, como essa, né? só A mão do Senhor. Domingo a gente falou um pouco sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive o poder da mão de Deus, né? E Deus abre porta onde não tem porta. Exato. E realiza sonhos antigos e manifesta Deus, milagres novos. Ele é soberano. Com certeza. Mas, Sérgio, obrigado. Você é casado com a irmã Eliane, pastora Eliane. Pastora né? Eliane Santos Paixão. Ela vem da Bahia também? Nada, ela vem da terra do açaí, vem do Pará. Do Pará. E aí migrou para Manaus. Gente, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo com o pastor Sérgio Júnior. Logo quando nós nos conhecemos, ele vinha dormir em casa. A gente sempre, Exato, sempre se comunicou muito, né? Sempre, sempre. E eu me lembro uma vez que o meu filho tinha ganhado um videogame. Eu não sei jogar videogame. Xbox. Gente. Ele lembra, porque ele é metido a jogar esses negócios, viu? E eu fui aventurar com ele. Nós estávamos de férias, minha esposa estava de férias, né? Estava na Espanha com os meus filhos. E eu estava em casa sozinho naquele dia, né? Eu falei, vem para cá, vamos jantar juntos. Aí eu falei, rapaz, tem um negócio aí do meu filho aí, que o negócio é difícil de jogar. Em casa tinha um lustre grande assim, e esse Xbox aí, gente, era um negócio meio virtual. Né? Aquilo que você colocava um óculos, né? E você entrava em uma outra realidade. E o pastor Sérgio Júnior começou a jogar. Eu falei, velho, toma cuidado, mano. Ele quebrou o lustre, irmão. Ele pensou que o lustre era o Mike. Deu direto no lustre. Eu me lembro dessa experiência. Foi maravilhoso aquele dia, né? Muito bom, muito bom. Eu acredito que as melhores essências, que são realmente vinculadas aos melhores princípios, eles começam com uma amizade sincera, sólida, duradoura. Verdade. Não é? E gera muitos frutos. Não é? Com o passar do tempo, ele vai gerando frutos espirituais, frutos físicos. Não é? E eu acredito que esse trabalho que estamos aqui realizando hoje é isso, é a geração deste fruto. É o ventre que foi engravidado lá atrás, Verdade, né? Nessa verdade. nuance de amizade, nessa nuance de visão cristã bastante mais abrangente, não fechada em um ciclo, nem em uma bolha, e eu acredito que isso vai se encaixando, peça daqui, algumas peças tiram, outras se encaixam, e nós vamos desenvolvendo, Glória não a Deus. porque nós sejamos algo, né, mas porque a mão do Senhor, a boa mão, como Neemias diz, do Senhor está sobre nós. Aleluia. Pastor Sérgio, a gente tem começado aqui já, essa é a 4ª semana, falar sobre princípios, né? Amém. Eu digo que uma vida sem princípio é como um barco sem um capitão, né? E Deus tem princípios, né? Todas as terças-feiras nós acabamos a repetir uma pequena introdução. O que significa nos dias de hoje alguém que vive sobre princípios bíblicos, né? É comum na nossa linguagem evangeliquez, vamos usar assim, ou protestante, ou cristã, nós dizermos, eu vivo sobre princípios bíblicos. Mas qual o real significado de uma vida pautada em princípios bíblicos? A sociedade de hoje, por exemplo, fala em princípios éticos, ok? As empresas e as instituições gostam de deixar bem claro os seus princípios de funcionamento dentro das mesmas. Exato. Né? Como eu sempre digo, cada casa tem o seu estatuto de funcionamento diário.
né? Assim como na igreja, assim como nós somos cristãos, Deus estabeleceu princípios. E Deus, na sua casa, estabeleceu, eu não quero usar a palavra regras, porque regras nos leva a um princípio religioso sem amor. Mas vamos pensar aqui no amor de Deus. Hoje nós temos falado muito sobre amor, a mensagem é um amor, sem dúvida. Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para morrer por nós. Mas Ele não poupou o seu Filho. Porventura faria Deus isso? Nos pouparia dos princípios? Hipótese alguma. E hoje eu trouxe aqui, aceitou o meu convite, como eu sempre digo, toda terça-feira terá um amigo nosso aqui, sério nas Sagradas Escrituras, pregando a palavra de Deus. Pastor Sérgio, Deus estabeleceu princípios, sim ou não, para a humanidade? Sim, e muitos princípios em que ele, cada vez que ia terminando, quando falava sobretudo para o povo hebreu, para o povo judeu, ele dizia, isto me será estatuto perpétuo. Uau! Ou seja, Deus não joga dados, como dizia Einstein, né? As ideias de Deus não são voláteis. Uau, uau. Deus não tem princípios que podem ali na frente perder ou caducar. O princípio de Deus na verdade, a ideia de Deus é tão transcendente que quando o homem começa a se render a ele começa a viver por uma espécie de automatismo. Ele está tão ligado a Deus, a visão, os princípios de Deus, que ele começa a viver sem sofrer, sem sentir doer, sem que aquilo cause nele dor. Davi disse isso. Seus mandamentos não são penosos. Exatamente, olha aí. Isso é interessante. Muito interessante. E Jesus nos deu princípios, sim ou não? Claro que deu. Você poderia... gente, eu aproveito dele, porque ele é um grande escritor de livros. Já está no terceiro ou no quarto? Bom, tem 3, e tem alguns para terminar. Um grande poeta, um grande escritor. Depois você procura aí na página do Facebook, Pastor Sérgio Júnior, um grande homem de Deus. Eu não gosto de titular grandes, porque nós entendemos que grande é o Senhor, mas a gente tem uma maturidade, eu sei que... E o interessante aqui, Pastor Sérgio, é que Deus nos deu o princípio, porém, muitos dizem que a lei foi escrita para os judeus. Tudo bem, nós sabemos que 70% das promessas do Antigo Testamento estão condicionadas a uma classe, a um povo, mas 30% delas, elas estão deliberadas a todos aqueles que cumpriram os princípios. Jesus vem, cumpre a lei. Sim. Jesus estabeleceu, sim ou não, princípios para a humanidade? Jesus estabeleceu, sim, princípios enormes, mas pegando esse ponto de partida que o apóstolo coloca aí na questão de acharmos, né, ou a teologia sistemática, ou a metodológica, querer apenas e só atribuir a lei do Senhor para o povo judeu e as profecias também como se fossem apenas temporais, uma coisa que fica de dica: Deus não fala de maneira temporal, Deus é atemporal. Uau. Então Deus não abre a boca. Por exemplo, quando a gente pega, só para fechar o tempero aqui, quando a gente pega o Salmo 2, nós vemos o Davi falando assim, citando umas palavras de uma revelação que ele ouviu, não é? E ele aí diz assim: recitarei o decreto, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Certo? E quando vemos o Salmo 69, o Salmo 22, né, que diz lá, meu Deus, por que me desamparaste? Você vai perceber que há uma linha que ela não se separa, é algo linear. Não importa se está lá na época da lei, se está com aquele povo, se está no deserto. O princípio de Deus, para aquele momento... É como colocar roupa de verão e roupa de inverno.
certo? Ok. Naquela época, a roupa se encaixava porque estava, vamos dizer, em tempo de inverno ou em tempo de verão. Mas a roupa vai sempre ser do mesmo estilista, do mesmo fabricante. Se o templo era para os judeus e agora para os gentios, igreja, a roupa quem fez foi o Deus, É entendeu? interessante isso, pensando por essa vibe, ou pegando surfando nessa onda do estilista. Você já parou para pensar que a roupa sempre ela volta a ser atual? exatamente. É incrível, que nunca se renova. Nunca, não, é sempre a mesma, só que eles só mudam os anos. Sim, sim. É um ciclo. É um ciclo que se repete, não é? Ele passa por fases. Veja que, atualmente, em virtude dessa pandemia, eu não sei se todos perceberam isso, mas eu acredito que tu, como tens essa pegada de visão revelada, você percebes que algo no meio da igreja mudou a partir Sem dúvida. desta pandemia. Né? Inquestionavelmente. O temor parece que começa a renascer, não é? E as pessoas começam a olhar para o mundo, não mais como estavam olhando diretamente para o umbigo, começam a dar uma espécie de analisada. Vamos dizer, essa parada no tempo aí, ela serviu para alguma coisa no contexto da igreja. Ou seja, mas se olharmos 2019 para trás, veremos que houve um grande lapso, uma grande lacuna nessa nuance de temor do Senhor, da igreja ficar como uma espécie de apenas um clube, uma repetição de evento, mas não com um propósito. Então, esses ciclos, eles acontecem por causa da nossa mudança como ser humano, né? Somos muito voláteis, mas a palavra em si, o princípio em si de Deus, ele não muda, certo? É porque eu, o Senhor, sou o Senhor e eu não mudo. Por isso, ó vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, né? Então, o Senhor, o escritor aos Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será, os princípios dele não podem ser ser tão voláteis, tão instáveis, diríamos assim, não é? E Cristo, como a pergunta do apóstolo, Jesus, ele é o Deus da idade pós-moderna. Ele é o Deus que encaixa na cabeça de qualquer filósofo, de qualquer poeta, de qualquer estudioso, de qualquer cidadão que se meta a ser estudioso. O princípio do Deus da pós-modernidade, Cristo, na maneira que ele vem, é impossível, e eu repito, é impossível bater de frente com o jeito de Jesus ministrar, com o jeito de Jesus ver o mundo. Então, o princípio que Jesus traz é uma visão nova. Por isso que ele diz, o apóstolo João, escrevendo lá o capítulo 1, diz que ele era a luz do mundo. E no contexto de esclarecer, de tirar a escuridão. E ele mesmo diz sobre si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas nesse sentido ali, você sabe muito bem que o sentido de luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o conhecimento para o mundo, o esclarecimento para o mundo. Quem me seguir não vai andar na ignorância, vai ter uma abertura na mente, vai ter uma visão diferenciada, certo? Então ele está automaticamente dizendo que aquela geração vivia sob o manto de escuridão, porque tudo o que é dominado e dirigido pelo homem para dominar o homem é escuridão. E Isaías revela isso, dizendo que o povo que andava em grande escuridão viu uma grande luz. Exatamente. Né? O profeta messiânico. Exatamente. Né? Ele fala, né, capítulo 9 lá, diz, o povo que andava nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Né? A Galiléia dos gentios, é por lá que o meigo Nazareno passou, né? Trazendo esses princípios muito abrangentes que nós jamais esgotaríamos aqui, né, nesse tempo. Quando eu comecei a falar sobre os princípios para a vida, sim, eu pensei que ia ser pelo menos, eu separei alguns 15 princípios ali, mas a cada dia são muitos princípios. Sim. E baseado no que você falou acerca, quando Deus fala, eu sou o Deus e não mudo, e... ai de vós, né, filhos de Jacó, o versículo que você usou foi muito claro. Eu quero falar um pouco sobre
Gratidão. Isso, O gratidão. princípio da gratidão, eu acho que ele está em falta nos dias atuais. Sim. Eu peguei um texto aqui, Sérgio, Salmo 92, verso 1 e 2, disse assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Princípio da gratidão, Sérgio, ele abrange essa geração, ou você percebe, aqui nós não levantamos bandeiras de ministério. Exato. O alvo aqui no Princípios para a Vida é que esse povo que está aí assistindo seja verdadeiramente esclarecido. E eu acredito hoje que há uma deficiência, há um déficit de gratidão na terra. Claro. E eu concordo 100%. E isto se dá por quê? Essa questão de ingratidão, ela se dá por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho 41 anos. Tá velho, hein? Muito. E nos últimos 25 anos, tanto igreja, na verdade começou primeiro na sociedade, na nossa cultura brasileira, mas não é só no Brasil. Ela começou a apontar demais para o antropocentrismo. Ok. Seja em qualquer vértice, seja em qualquer linha, eles começaram a apontar demais para o antropocentrismo, ou seja, o homem vindo para o centro. E quando o homem vem para o centro, você quer satisfazer apenas o homem. E dando esse caldo, esta bebida satisfatória para o âmago, para o centro do homem, realizações pessoais, emocionais. E isto eu não falo apenas do cristianismo, da igreja, não. Falo de um aspecto geral. O homem ficou com sede de ser satisfeito e de receber benefícios sem operar sacrifícios. Uau. Então, o que acontece? Pelo fator de eu ser acostumado, educado para angariar sem nada dar, né? No pain, no gain. Isso parece que está apagado, né? Então, o que é que formou-se essa geração de 30 anos para cá? Eles receberam só essa questão emotiva, de motivação, certo? Então, o que acontece? E outra, fora do amor de Deus. Opa! Porque não é errado você motivar as pessoas quando você está falando do amor de Deus em Jesus. Aí não é errado. O errado é quando você pega aquela pessoa e você faz dela ela se sentir a tal e você eleva todas as qualidades positivas que aquela pessoa tem e você nunca diz e você nunca vincula aquilo a Deus. Por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, eu elogiei toda a produção aqui, e o que é que o apóstolo me disse? O apóstolo me disse: isso tudo é Deus, Sérgio, isso aí não é nada mérito, não. Eu disse, poxa, é claro que eu sei que tu tens um mérito, né? Mas essa maneira de exprimir, isso aí é porque você foi treinado lá atrás, você sabe que tudo está vinculado à mão de Deus, não é isso? Mas o que acontece? Essa manifestação da ingratidão na atualidade parte muito de trás, parte dessa educação antropocêntrica. Você é o centro, você vai vencer. E não, é o contrário. Deus na sua vida vai operar. O amor de Deus vai te abraçar, você vai ver, junto com Jesus, você vai ultrapassar isso. Então, esse princípio de ingratidão, que ele é na horizontal e ele é na vertical também, certo? Ou seja, a partir do momento que eu me sinto senhor de mim mesmo, e que eu me sinto autossuficiente, que esse é um dos maiores sofismas, uma das maiores falácias do mundo, o homem se sentir ele mesmo, né? Jeremias diz isso, né? Maldito o homem que confia no braço, do seu próprio braço, né? Então, quando você está envolto nesse ensinamento, você não reconhece ninguém, entendeu? Todo mundo para você é pequeno de onde você. Você é o grande, você é o que pode, você é o que... Então, a ingratidão nasce disso. É de eu achar que sou digno. E como eu vou achar que sou digno? Porque alguém disse que eu sou digno. Alguém me ensinou desde pequeno que eu sou o bambambam de Jeová. Né? Então eu me sinto no tal, estou afirmado, fazendo várias assertivas, e no fundo eu sou um coitado, soberbo, né? um coitado, um fraco, e é o que... É um pertencente da igreja de Laodiceia. É exatamente o que eu ia dizer. É um membro da igreja de Laodiceia. Né? E com carteirinha, E com é credencial. autossuficiente. A Bíblia chega a
catalogar. Jesus cataloga essas pessoas como pobre, cego, nu e louco. Né? Isso é interessante. E Jesus usa uma palavra ainda mais forte: desgraçado. Desgraçado. É incrível isso. Mas é interessante isso, porque se nós vamos falar de gratidão, vamos entender primeiro o princípio da ingratidão. Exato. É aqui que o Sérgio está chegando para nós chegarmos na gratidão. Então, hoje, o fato das pessoas serem gratas seria essa onda do hedonismo. Exatamente. Se nós A podemos, palavra é essa. Essa onda do hedonismo dos dias atuais. A palavra né? é essa. A palavra é essa. E você sabe que o mundo está realmente hedonista. Né? Falar sobre princípios onde envolva esforço e sacrifício é coisa arcaica. A pessoa ri para você. Entende? Porque ela julga que ela merece. Ela saiu do útero da mãe, ela já saiu merecendo. Entendeu? Então, você vê o princípio do merecimento. Exato, a meritocracia. Incrível. Né? Ela merece. Só que assim, no campo, tanto no campo humano como no campo espiritual, isto não se sustenta por muito tempo. Certo? Porque a pessoa vai acreditando que ela pode alcançar aquilo, e ela vai vendo que aquilo era uma irrealidade, não tem nada de verossímil naquilo. Então, o que acontece? Ela vai perdendo a fé naquilo que ela acreditava. Daí ela começa a ficar já furiosa com tudo, desgostosa com tudo, frustrada com tudo. Por quê? Porque ela foi acariciada, foi instruída a seguir uma coisa que era como eu digo sempre lá na igreja, um evangelho de Aladim, certo? Não tem nada de concreto, de comprovado biblicamente, certo? Então, assim, ela termina olhando para o pastor, para o apóstolo, para o irmão da própria igreja, né? Ou até mesmo para a família em si, certo? E ela não reconhece nada em ninguém ali que possa render alguma coisa que ela admire, por exemplo. Certo? Veja que é muito difícil hoje, e às vezes a gente se sente, eu vejo alguns irmãos se sentem constrangidos quando eu digo assim: poxa, Deus está fazendo algo na sua vida, Deus lhe tem lhe usado, poxa, que bênção que Deus está fazendo isso. A pessoa fica assim, meio assim estranhando, né? Tipo, eu nunca vi isso, tipo Maria recebendo a saudação do anjo Gabriel, ó, salve agraciada, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. O deshábito de ouvir palavras vindas de Deus, palavras que trazem um elevo espiritual, faz com que as pessoas fiquem assim meio estranhas nos dias atuais. Então, é necessário, na minha concepção, que nós tragamos às pessoas essa maneira de enxergar a vida, onde você honra, onde você é desprendido, tão desprendido que você é livre para liberar. Agradecer. Nós hoje, o Sérgio, você falando isso me faz pensar em muitas coisas, né? Mas a geração hedonista, ela atribui as suas vitórias também ao seu esforço. Sim. Né? Ela atribui aos seus... E é verdade. Claro. Você trabalha, você vai conquistar, você estuda, você vai, mas o que falta é a gratidão, eu penso hoje. As pessoas são ingratas porque não descobriram o verdadeiro sentido do amor de Deus na sua vida. Né? A revelação do amor hoje, na minha concepção, é uma revelação muito artificial. É uma revelação que não é vivenciada. É uma revelação informativa. Eu não sei se você consegue... Claro. Então, esse lance do não vivenciá-lo, mas viver de informação, é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Né? Nós estamos vendo um povo totalmente informado, mas que não tem vida. Né? Você vê que hoje as redes sociais, você que está aí agora, obrigado, mas as redes sociais é uma grande armadilha. Claro. Né? Pessoas estão enchendo a sua mente de tantas coisas que estão deixando vazio o seu coração da presença de Deus. As pessoas estão cheias de si mesmas, e baseado nisso, eu tenho dito aqui frequentemente, que Jesus disse em Mateus 24:10, que muitos se escandalizariam naqueles dias, né? E traiciriam, e odiar-se-iriam. Mas o que poderia levar uma pessoa a se ofender, a se machucar nos dias atuais? Simples fato de ser uma pessoa com um princípio hedonista, está cheio de si mesmo,
cheio dos seus sonhos, cheio das suas opções. Exato. E aí não cabe Deus. Não, de jeito nenhum. Como agradecer a Deus se foi eu que conquistei? Não. E ainda é tosco, esse pensamento é completamente rasteiro. Porque é exatamente pelo fator de eu ter conquistado que eu deveria glorificar a Deus. Então, eu já atribuo a Deus até a minha força que eu tive para conquistar tal feito, tal estudo, tal diploma. Sem Deus eu não alcançaria aquilo. Então, já é tosco eu ser hedonista, eu achar que esse mérito me pertence. Na verdade, eu sou um super arrogante, porque eu não quero render realmente glória nem honra, porque não é só a Deus, apóstolo Sidney, não é só a Deus que nós devemos honra. Não, vamos colocar os pontos nos is. Para chegar até um determinado lugar. Eu vi que o apóstolo estava honrando a sua mãe, falando da sua mãe. Meu irmão, você que está aí na internet, por aí nós conseguimos descobrir, perceber como é a personalidade de um ser humano. Sabe? Se ele aprendeu a honrar o pai, a honrar a mãe, a Êxodo 20 lá, e se ele aprendeu já esse princípio, ele já não pode ser hedonista, porque ele começa a ver Deus em tudo, sabe? Ele enxerga Deus nas mínimas coisas. Então, a questão da pessoa ser grata, mais, quando ela não é grata, é porque ela quer esconder, ela tem vontade de ocultar. É tipo os fariseus contra Jesus, sabe? Eles viam que Jesus era muito bom, só que eles queriam ocultar a graça que havia em Jesus. Então o que eles faziam? Eles largavam uma para bater de frente. Tá, você não tem nem 30 anos, você quer me falar de Abraão e tal, sabe? É uma briga, é um litígio eterno, porque no coração, quando você já não quer revelar, veja Nicodemos, João 3 lá. Nicodemos, quando vai encontrar Jesus, ele não quer revelar às pessoas que ele vai encontrar Jesus. E esse sentimento de não querer revelar quem lhe proporcionou, eu não tenho o mínimo problema, não tenho nenhuma razão para ocultar quem me ajudou. Por quê? Por que eu deveria ocultar um irmão, uma irmã, um pastor, no caso o apóstolo, que me abriu espaço para eu ministrar aqui na igreja, nas vigílias e tal? Por que eu vou ocultar isso? É óbvio que eu já estou vazio de Deus, certo? E eu tenho medo que se revele, porque insegurança. O apóstolo tocou num assunto muito interessante. Falaste de conhecimento, de informação, certo? Mas sem vivência, aqui no caso é conhecimento de causa, sem experiência tácita, plausível, vivida, palatável, tocável, palpável. Quem não tem, usa a informação como bandeira. Entendeu? Usa a informação como bandeira. E se formos viajar lá para a cidade de Atenas, na Grécia, Sócrates ficava furioso, porque ele era um filósofo de alto cabidal, mas vinham uns outros que vinham fazer filosofia nas praças de Atenas para receber dinheiro e para ser louvado pelas pessoas, e Sócrates ficava furioso. Por isso que chamavam ele de sofistas, não é? Porque eles jogavam uma informação, mas eles não tinham a vivência de Sócrates. Então o que acontece? Mas vai ter sempre um Platão para copiar tudo que Sócrates falou, porque é genuíno. Vai ter sempre, eu aposto nisso, eu levando para a Bíblia, saindo de Platão e Sócrates, tem sempre um Baruque para escrever o que Jeremias falou. Gente. Tem sempre um Baruque. Isso aqui é o princípios para a vida, você está entendendo? Aqui nós não estamos defendendo um ministério, nós não estamos aqui tocando integridade ministerial de ninguém. O alvo é bater um papo descontraído e se aprofundar no quesito das Sagradas Escrituras. É importante ler a Bíblia. Mas é importante, sobretudo, viver os princípios que nelas estão. Lembra o que Jesus disse? Vocês falam que conhecem as Sagradas Escrituras, mas não a conhecem, porque nela contém a vida eterna. Então, isso é interessante, porque Jesus era grato. Toda vez que você vê Jesus orando para um milagre específico, ele levanta suas mãos e diz: Pai, graças eu te dou. E isso é interessante, porque na semana passada o apóstolo Davi esteve aqui e nós falamos do princípio do direito. Que Jesus, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão do direito que tinha e ainda glorifica o Senhor por todos os seus grandes feitos. Isso aqui é interessante. A gratidão é um princípio de vida.
A gratidão só pertence a grandes. Uau! Quem é pequeno, e eu não digo assim pequeno na questão de conhecimento, na questão de inteligência, eu falo pequeno aqui dentro. Quem é pequeno aqui dentro e aqui dentro, quem tem a mentalidade apequenada, não pode conhecer Deus, porque Deus não é pequeno, certo? Então, gratidão pertence a quem tem grandes valores. Uau. E os grandes valores estão sempre vinculados a Deus, né? Então, gratidão não é coisa para a gente que, sabe, eu não sei nem como qualificar. Sim. Certo? Porque os adjetivos não são usuais para mim, certo? Gratidão pertence a gente grande, a pessoas nobres, a pessoas com talentos divinos. É interessante isso. Gente, preste atenção nisso, porque todas as vezes que um rei se achegava na presença de outro rei, a primeira coisa que ele fazia antes de chegar à presença desse rei, ele enviava uma oferta de gratidão pelo rei estar o recebendo. E isso é interessante, muito forte, porque nós percebemos que os nobres já têm esse princípio. Exato. Né? E Jesus nos transportou, a Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós tínhamos uma mente de escravo, aonde a mente de escravo só murmura. Você já conversou, você já teve a oportunidade de ir numa prisão? Você já viu papo de preso? O meu irmão, uma vez, o meu falecido irmão, nós éramos 3, hoje somos 2, ele ficou preso durante 4 anos naquela penitenciária no Brasil, Carandiru, famosa Carandiru, que hoje já acabou, né? Virou o Parque das Nações ali no Carandiru. Então, todo domingo, nós tínhamos que enfrentar todo aquele processo para ir ver o meu irmão. E a conversa de quem estava ali aprisionado não era uma conversa boa. Não é? Alguns que tinham conversa boa, eles só diziam assim, quando eu sair daqui, era como o Salmo 126. Nós estamos como, quando eu sair vai ser como aqueles que sonham, né? Mas fora isso era, eu não aguento mais, eu não posso mais, é difícil, sabe por quê? Não, porque eles sempre procuram um porquê. É uma pessoa aprisionada, é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada, é uma pessoa que está bloqueada de viver a gratidão. Exato. Porque talvez até mesmo na prisão, Deus está te dando um livramento e preservando a tua espécie. E às vezes a gente não consegue entender esses detalhes de Deus. Olha o que diz a Bíblia, pastor Sérgio, em Filipenses, em Tessalonicenses 5:18, disse assim, olha que interessante o apóstolo Paulo escrevendo, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não fora de Cristo Jesus. Deus não te abandona, e isso aí já deveria ser um motivo para você agradecer. Exatamente. Eu vou. Por favor, você está aqui para isso. Quando pegamos o Jó, capítulo 1 de Jó, acho que verso 21 de Jó, capítulo 1, 21, o texto diz, né, que acabou tudo na vida dele e tal, fora a vida e a esposa, e ele rapa a cabeça, ele rasga seu manto, se lança por terra e ele adora o Senhor, Uau. Tendo perdido tudo. Porque gratidão não é só quando eu recebi. E eu vou dizer assim, agora, que nem quando Miriam atravessa o Mar Vermelho, né, e aí, do outro lado, pega o tamborim e sai com as meninas cantando só o Senhor é Deus, porque triunfou poderosamente. Ou Débora, né, quando Jael mata Císera lá, e ela faz aquele cântico, como o Moisés, né, como louvai ao Senhor, porque triunfou. Enfim, não é só quando Deus faz, dá, entrega o sonho. Não. Gratidão eu também ser cônscio, está certo de que o que eu tenho, Deus me deu, e eu estou muito satisfeito com aquilo que Deus me deu, e se necessário for Ele tomar e Ele tirar, eu vou dizer como Jó disse, Deus, perceba que ele não disse que foi o diabo que tomou, no entanto foi o diabo que veio e destruiu tudo, mas ele fala, Deus o deu, Deus o tomou, bendito
seja o nome do Senhor. Rapaz. Eu acho interessante, porque eu gosto de falar de princípios. Né? Nesses tempos aqui a gente está meditando, mas existe o princípio da identificação. Claro. A Bíblia diz que no céu, os olhos do Senhor conhecem os fiéis na terra. Sim. Princípio de identificação, se a gente pode entrar nesse claro, quesito. A Bíblia diz que Satanás foi lá em cima. E Deus faz questão de dizer, tu viu, meu servo? Identificou automaticamente. Pronto. Incrível, né, rapaz? Pronto, exato. E Deus fala da gratidão de Jó. Incrível. Porque quando Deus está dizendo assim, você viu como ele é justo, fiel, temente a Deus e se aparta. Você viu ele lá? Incrível. E aí tem o prosélito dele lá, com, né, o preâmbulo dele com Deus. Enfim, o Noé, capítulo 8 de Gênesis lá, Noé quando sai da arca. Amigo, quando Noé sai, é porque a gente não tem tempo para esgotar um assunto desse tão poderoso, né? Mas Noé, quando sai da arca, você percebe que fora da arca não tinha nenhuma bênção, não. Incrível. Fora da arca, depois do dilúvio, um monte de cadáver no chão, um monte de coisa morta. Não estava terrinha linda para plantar, não. Né? Então, depois que ele sai da arca, o texto diz que ele criou um altar ao Senhor. Ele edificou um altar ao Senhor e agradeceu a Deus pelo livramento, pela arca. Enfim, a gratidão não é só quando nós recebemos algo muito poderoso, algo que a gente sonhou tanto, pediu tanto. Não, gratidão também é eu já estar satisfeito com aquilo que Deus me deu. Sei que Ele pode me dar muito mais, claro, mas eu não ficar cá, como o apóstolo colocou, com a visão de escravo, de lamentador, de murmurador, de reclamando, não é? Sendo que eu já tenho algo poderoso, que é a vida que Deus já me deu. Já devíamos ser gratos eternamente pelo fato de acordar cada dia. Exatamente. Né? Exatamente. É incrível, Sérgio. Que coisa maravilhosa. Esse é o Princípios para a Vida. Toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Eu estava falando para o Sérgio que, nesses últimos dias, eu tenho tido esse sonho de ter um canal de televisão. Sim. Ah, mas como que é? O senhor é muito sonhador. Sonhe alto e agradeça a Deus, porque Ele te deu a capacidade de sonhar. E Deus que te deu a capacidade de sonhar, Ele também é Deus que vai te capacitar para viver os seus sonhos na terra. Interessante isso aqui, Sérgio, porque Paulo faz outra afirmação em Colossenses 3,17. Ele disse assim, tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gente, isso aqui é incrível, porque você devia ser grato eternamente. O Sérgio disse aqui alguma coisa no princípio, eu fico pegando assim, porque é tanta coisa que a gente vai recebendo. Obrigado já por você estar aqui. Ele disse que o princípio da ingratidão vem por causa do hedonismo, do homem no centro, essa antropocentria que a gente está vivendo nos dias atuais tem afastado as pessoas a viver o simples evangelho, a viver o evangelho do meio Jesus de Nazaré. Né? Hoje tem muita gente que não consegue entender a mensagem do meio Jesus de Nazaré. Se fala, inclusive, de um grande avivamento, mas o que mais parece entretenimento. Quando o entretenimento acabou, então, o avivamento. Né? Existem coisas totalmente diferentes. Jesus não precisou de um canal de Facebook, Jesus não precisou de WhatsApp, Jesus não precisou de Instagram, e a mensagem do meigo nazareno já ultrapassa 2000 anos. Vem salvando vida, vem libertando vida, e Ele nos deu a maior de todas as oportunidades. Ele disse, vocês serão meus discípulos. Isso aqui, cara, nós não seremos Jesus, nós seremos seus discípulos. E hoje nós estamos vendo, né, um certo sofisma terrível dessa antropocentria, que as pessoas catalogam uma pessoa como Deus, né, nos dias atuais. E literalmente, né, aqui nós não vamos falar de política, e nós não vamos em nenhum momento degladiar ou defraudar a imagem de pessoas. Não é o nosso alvo. O alvo aqui é esclarecimento. Claro, mas nós vemos hoje nos grandes palcos mundiais pessoas endeusando pessoas. Sim, sim. E isso é uma ingratidão, Sérgio? Com certeza. Com certeza é uma ingratidão. E isto é porque falta em mim. Por exemplo, se eu tenho um Deus dentro de mim de maneira tão abrangente, eu vou reconhecer Deus na vida do homem. Mas eu não vou chegar a esse ponto
de idolatrar, né, um outro homem, porque, sei lá, porque Deus usa ele, ou não sei. E realmente também é para evidenciar no campo, e é por isso que o anjo pegou, como diz na Bahia, abafou o corpo de Moisés lá. Forte. Exato, porque se ficar, Imagina, meu Deus do céu, se Moisés gente, ficasse, imagina soubesse onde era o túmulo de Moisés, misericórdia, não é? Então essa necessidade de estar atrelado a uma pessoa, a uma visão, também tem a antítese disso, né? Porque para correr deste sentimento de idolatria, eu termino também repudiando e escrachando o homem de Deus também. Às vezes também tem isso. Muito forte, né? muito forte. Eu uso dessa pseudo-visão de não idolatrar, mas também desfaço, né? Desdenho. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio, exato. A virtude está sempre no meio, no equilíbrio. Não é? Forte. Então, por querer fugir de certas coisas, é que nem quando você está querendo fugir de ser religioso. Você quer fugir de ser religioso, está corretíssimo. Mas você foge tanto de ser religioso, que quando você vai ver, você está sendo religioso, mas de um outro lado, certo? Ou seja, quando você fala da religião, você já se tornou um perseguidor. Você estabeleceu uma outra religião. Exatamente. É exatamente isso. Quando você começa assim, o Picasso diz que quanto mais você briga contra um sistema, você se tornou parte desse sistema, né? Só que numa outra vertente. Exatamente. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas têm essa parte que é idólatra, que endeusa homens, e tem a outra parte que diz que não quer e também não considera ninguém. Agora, é importante ser grato também aos homens. Claro. Sem dúvida, o primeiro princípio da gratidão. Gente, esse homem aqui me conhece, eu era magro, eu não era pastor, eu não queria ser pastor. Nem eu. Tá bom, gente? Eu nunca sonhei estar aqui, diferentemente de muitas pessoas que arderam isso no coração. Meu desejo nunca foi isso. Meu desejo era tocar violão na casa do Senhor, ser um simples dizimista, um membro ali para ficar adorando a Deus, como muitos assim fazem. Você não está errado, você faz parte do corpo de Cristo. Assim era eu na presença de Deus. Até que um dia eu conheci algumas pessoas que começaram a me levar a pensar no ministério, mas em nenhum momento isso ardia no meu coração. Eu quero aqui, já como é um princípio de gratidão, eu sou grato por algumas pessoas na minha vida. Na semana passada eu falei do pastor Samuel Cabral de Lima. Pastor Samuel foi meu pastor logo no início da minha conversão. Ele acreditou em mim. Ele me deu uma escola de música dentro da igreja. Eu sem saber ler partitura, sem saber, eu só tocava um instrumento e ainda mal pra caramba. Ele falou, não, você vai ser aqui o professor de música. E quando eu vi, eu estava ali no meio de um grande coral e os irmãos da banda de louvor já queriam que eu, ali tocasse. Eu me sentia tão envergonhado. Só Deus sabe os sentimentos que passavam e permeavam dentro da minha mente naquele momento. Mas pastor Samuel Cabral de Lima acreditou em mim. E uma atitude do pastor Samuel me fez crer mais no amor de Deus. Nós fazemos parte de um determinado ministério em que as pessoas, por eu ser jovem, naquela altura, eu estava fazendo meio que sucesso no meio cotidiano, no mundo. Eu entreguei a vida para Jesus e as pessoas estavam dizendo que eu era uma ameaça para os jovens daquela igreja. E então estava cogitando-se a ideia de repente, me tirar fora do corpo. E o pastor Samuel se posicionou e disse a seguinte coisa, olha, enquanto eu for o anjo dessa igreja, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Agora os incomodados que se mudem, porque essa vida pertence ao Senhor Jesus. Então, eu agradeço, se o senhor tiver essa mensagem, pastor Samuel, ao Senhor. Deus te usou, e se hoje eu estou na presença de Deus, uma das atitudes que o Senhor fez, o Senhor me encorajou a seguir a Jesus Cristo. Depois de 10 anos, eu estava aqui na Suíça, eu já era presbítero num ministério e eu conheci um homem chamado pastor Carlos Machado. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas se eu sou pastor, foi porque esse homem acreditou em mim. Esse homem acreditou em mim e ele não parava de investir em mim. Sem dúvida, me apaixonei muito mais quando conheci o meu pai ministerial,
apóstolo Byron Walter no ano de 2003, que foi uma chama que invadiu o meu coração, mas eu não queria ser pastor. Em 2010, fomos separados ao ministério pelo pastor Josué Brandão. Deus te abençoe, pastor. E hoje estamos aqui pastoreando a igreja do centro, já fazem 10 anos. Maravilha. E o pastor Machado falou assim, eu só vou ali por 3 meses, tá bom? E eu já volto e já estamos pastoreando há 10 anos. Então Deus, Ele sempre vai usar pessoas para que você chegue num determinado lugar. E se você não for grato a essas pessoas, você se torna ingrato contra Deus. Muita gente diz assim, que o meu negócio é com Deus. O teu negócio é com Deus, mas Deus sempre vai usar Moisés. Deus sempre vai usar um Paulo. Deus sempre vai usar alguém para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Seja grato, em nome de Jesus Cristo. Fala um pouquinho mais, pastor Sérgio. Foi por causa de dizer que meu negócio é com Deus que Saul perdeu o trono. Saul perdeu o reinado. Porque tudo bem, ele estava esperando Samuel, mas ele acreditou que tinha tanta dimensão com Deus para oferecer sacrifícios. E por causa dessa desobediência, né, ele era rei, não é? Tinha posto, tinha pompa, e achou que o que ele tinha era suficiente para fazer sacrifício, oferecer a Deus, passando por cima de uma hierarquia. Deus, o reino de Deus, escuta aqui vocês, jovens, adultos, senhores, velhos, não importa. Deus trabalha com hierarquia. Deus não trabalha com desorganização. E é exatamente nas questões da hierarquia que fica vinculado e intrínseco a gratidão. Uau! Porque para eu respeitar alguém, eu preciso ser grato, eu preciso ter o coração grato. Senão eu vou me considerar superior. Não é? Só que Paulo, escrevendo ao Filipenses, capítulo 2, ele usa o exemplo de Jesus, não é? Dizendo que tenhas em vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, foi achado na forma de servo. E achado na forma de servo, ele foi humilde até a morte, obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, depois que Deus o exaltou soberanamente. Mas veja que ele fala que ele, sendo Deus, não fez questão de ser igual a Deus e foi obediente até a sua morte, morte de cruz. E perceba que ele ensina que nós precisamos considerar o irmão superior a nós mesmos. Agora, veja se isso não é honra, veja se isso não é gratidão. Sem dúvida. A partir do momento que eu considero o outro superior a mim, Deus está dizendo o quê? O que é que Deus está falando pela boca do apóstolo Paulo? Calma, só devagar com o andor, que o santo é de barro, como diz lá na Bahia, né? Devagar, certo? Cuidado, porque você já está passando do ponto. A gratidão só funciona a partir do momento que eu reconheço. Enquanto eu não reconheço que alguém pode ser superior a mim, e isto eu não preciso que a pessoa venha com a Bíblia para me dizer isso. Que eu posso reconhecer que outra pessoa é superior a mim. Isso é um princípio de hierarquia. No trabalho, na família, isso é algo que está por todos os lados, né? Então, as instituições são formadas por Deus. A constituição de hierarquia jurídica, na questão das autoridades, é tudo formada por Deus. Ser humilde o suficiente para receber o outro acima de mim. Então, até porque o evangelho não é sobre mim. Exatamente. Né? Nada. E nada isso, sobre isso é um grande... nada sobre mim. Eu recebi um artigo, inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Moisés, um grande conselheiro. Te amo, pastor Moisés. A minha vida mudou depois que Deus me deu conselheiros, Deus me deu mentores, e um deles é o pastor Moisés, apóstolo Byron, meu padre, sempre pronto tanto para nos ouvir. Isso é maravilhoso. Porque quando você reconhece o outro, automaticamente, né, alguém vai te reconhecer. Isso é interessante, porque a gratidão, ela te leva a pensar como Cristo pensou. Né? E a ingratidão te leva a pensar como os homens sem Deus pensam. Né? Então, pastor Sérgio, que onda, cara, que coisa maravilhosa. Está chegando ao fim o nosso Princípios para a Vida, mas a gente podia ficar aqui, a gente tem mais 5 minutos, temos mais 5 minutos. Nesses 5 minutos,
eu gostaria de fazer um bate-bola com você aqui. Eu pergunto, você responde. Pastor Sérgio, o que seria necessário para uma pessoa viver a gratidão? Humildade. Poderia nos dar um exemplo de humildade? Quando você olha para o outro e você percebe que você era indigno daquilo que você recebeu, poxa, automaticamente você diz assim, não. Eu tenho, Deus me deu, mas eu não era merecedor. Então eu começo a desenvolver gratidão a partir daí. Eu me sinto indigno de ter o que eu tenho, indigno de receber o que recebi, certo? Então eu começo a desenvolver gratidão a partir do momento que eu não me sinto digno disso. Então, para viver essa função, eu preciso de humildade. Porque se eu estiver embebedecido de soberba, eu não vou conseguir desenvolver isso. Nem por hipocrisia eu vou conseguir fazer isso. Forte. Entendeu? Eu vou precisar de humildade para viver a gratidão. Então, eu reconheço que não mereço nada, certo? Então, eu começo a desenvolver isso mais facilmente. Bom, é um trabalhar de anos também. Não é assim rápido, né? Mas a palavra vai funcionando, né? Okay. A palavra vai fazendo. Vou te perguntar sobre 5 palavras. Uhum. Bate-bola. Certo. Fé. Tudo. Amor. Tudo. Deus. Centro de tudo. Jesus. Revelação profunda. Espírito Santo. Guia. Bíblia. Manual que precisa ser interpretado. Princípios. Humildade. Gratidão. Gratidão. Salvação da minha vida. Uau. Salvação da minha vida. Eu sou muito grato. Muito grato. E até onde cheguei. Uau. Costumo dizer a quem é mais próximo de mim que se eu partisse dessa dimensão para outra, eu iria muito feliz. Amém. E eu não concluí tudo que queria, mas partiria muito feliz porque o que eu tenho que eu recebi já é, meu Deus do céu. Esse foi o nosso princípios para a vida de hoje, gente. Isso aí. Acho que ficou bem claro algumas coisas. E talvez o que você não conseguiu compreender ou que nós não conseguimos talvez interpretar o que Deus colocou aqui em nosso coração, revista aí a armadura de Deus, entendendo que até os nãos é digno de gratidão. Até as derrotas é digna de gratidão. Até as doenças, muitas vezes, que chegam na tua vida, agradeça ao Senhor, porque Ele está te ensinando em todos os momentos. Deus quer te curar? Sem dúvida. Deus quer que você seja próspero? Sem dúvida. Deus quer que você seja vitorioso? Sem dúvida. Mas não existe vitória sem guerra, não existe cura sem doença, não existe alegria sem ter conhecido a tristeza, não existe gratidão sem antes ter conhecido a ingratidão. Então louve ao Senhor, porque o sábio Salomão disse, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade, tudo nessa vida passa. E esse tempo que você está passando, que você passe os melhores dias da sua vida sendo grato a Deus. O princípio da gratidão te traz vida e vida em abundância. Que assim seja na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Pastor Sérgio, obrigado, amigão. Que honra, viu? Mando um abraço para a pastora Eliane e para toda aquela igreja linda, em nome de Cristo Jesus. Pessoal, sexta-feira, nós temos uma mini vigília aqui na Igreja do Centro, das 10 à meia-noite, das 10 à meia-noite. Nesse tempo de pandemia, nada melhor do que buscar a Deus enquanto se o pode achar. Os tempos preanunciam a volta do nosso Senhor. Ele está voltando. E para você entender isso, você não precisa de fé. Tendo você fé ou não, Ele vai voltar. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. E a qualquer momento, Ele volte. E a minha esperança é que eu e você, na volta de Jesus, temos ou sejamos encontrados com um coração grato e repleto de amor por Ele e pelo próximo. Lembrando que o Evangelho não diz respeito a você, e nem ao que você pensa, e nem ao que eu penso. Você é o terceiro, lembre-se, nessa história, você é o terceiro. Deus é o primeiro, o teu próximo é o segundo, e você é o terceiro. Se você pensar assim, nunca você vai ferir ninguém. Que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça nesses conhecimentos e no princípios para a vida. Terça-feira que vem,
às 8 horas, aqui na Igreja do Centro, nós temos também um convidado especial. Hoje falamos sobre gratidão. E para entender a gratidão, precisamos entender primeiro a ingratidão. A ingratidão tem uma raiz, assim como a gratidão tem uma raiz. E a raiz da gratidão é Jesus. É impossível você dizer que é crente, se você não é grato. Seja grato para que você seja feliz, em nome de Cristo Jesus. Quinta-feira, nós temos as nossas células, célula jovem aqui na igreja, e também eu tenho a célula ainda pela internet, via Zoom. Aguardo você lá, em nome de Cristo Jesus. Como eu disse no domingo, alguns grupos vão ser desfeitos para que nós, em nome de Cristo Jesus, consigamos multiplicar esse momento agora, em nome de Cristo. Domingo, às 10 da manhã, temos o nosso culto de celebração e às 18 o nosso culto de celebração. Que Deus abençoe, fique na paz. Beijo, amo vocês.